Amém. A nossa fé, ela é verificável. Deus é muito grande. Deus é criador dos céus e da terra. Deus, no esplendor de sua glória, nenhum de nós consegue suportá-lo. Deus é espírito, e se ele manifestasse um pouco mais de sua presença aqui, nós cairíamos mortos. Nós não podemos ver Deus no esplendor de sua glória. Nós veremos, no livro de Judas está escrito, que nós ainda seremos apresentados ao Senhor com muita alegria, na presença do Senhor, na sua glória, com muita alegria. Nesse momento não é possível. Um pouco mais de Deus e nós chamamos de batismo do Espírito Santo. A pessoa fica muito alegre, muito feliz, não esquece nunca mais desse dia ou das visitações do Espírito Santo. Mas eu vou dizer para vocês, foi só um pouquinho de Deus. Porque na Nova Jerusalém nós veremos o Senhor no esplendor de sua glória. Não vai precisar de sol, não vai precisar de estrelas. O Senhor e a sua glória vai iluminar a Nova Jerusalém. Deus é Espírito, não tem como tocá-lo ou vê-lo, mas nós podemos conhecê-lo porque ele se revelou na história, está preservado na Bíblia. A nossa fé é uma fé verificável. Deus falou para Noé, vai ter dilúvio, e teve dilúvio. Deus falou para Abraão, já em avançado em idade, e ainda ia ser mais avançado em idade, com 100 anos de idade. Deus falou para Abraão, você vai ter um filho e uma descendência numerosa, e ele teve um filho e uma descendência numerosa. Deus falou, eu dou a terra de Canaã para vocês. Deus deu, eles entraram na terra. Eles saíram da terra para a Babilônia como juízo de Deus, voltaram para a terra como Deus disse, saíram da terra no ano 70 e voltaram para a terra no ano de 1948, porque Deus disse que deu aquela terra como herança. Deus disse, eu te engrandecerei o nome Abraão. Todos nós aqui sabemos quem é Abraão, mas ninguém aqui sabe possivelmente o nome completo do seu bisavô e do seu tataravô. Porque Deus não fez promessa para o seu bisavô, nem para o seu tataravô. Ele fez promessa para Abraão, te engrandecerei o nome, e a humanidade toda sabe quem é Abraão, porque Deus cumpre a sua promessa. Deus fala e Deus cumpre, a nossa fé é verificável. Deus disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, isso é verificável. Deus disse também, em ti serão benditos todos os povos da terra. Nós estamos aqui na igreja, benditos em Cristo Jesus, da descendência de Abraão, de Davi, na tribo de Judá, nascido em Belém, porque Deus falou e Deus cumpre. Nós somos benditos em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo em Cristo Jesus, como Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó, abençoarei pessoas de todos os povos, de todas as famílias, de todas as línguas. A nossa fé ela é verificável. Deus disse, a sua descendência vai ser escrava no Egito por 400 anos, e foi. Vou tirá-los de lá, e tirou. Deus disse, vocês vão ficar no deserto 40 anos, e vai morrer, até morrer os de 20 anos para cima, e ficaram no deserto 40 anos. Deus disse para Josué, Josué, se você me temer, andar comigo, se você ouvir a minha voz e não cessar de falar desse livro da lei, meditar nele dia e noite, ter o cuidado de fazer tudo o que está escrito, então você será próspero e bem-sucedido. E Deus cumpriu. Ele conquistou a terra de Canaã, ainda ficou para cada tribo, cada território, presença de cananeus que era para saírem, mas fizeram acordos, fizeram pactos, e aí é outra história, mas Deus cumpriu a palavra que ele disse para Josué. No período de Juízes, mais ou menos uns 270 anos, Israel ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, exatamente como o Senhor falou. Vocês que me conhecem, se andarem comigo, serão benditos na entrada e na saída, e benção assim, e benção assim, e benção assim. Tendo me conhecido e me deixado, maldito na entrada, na saída, e está assim, assim, assim. Período de Juízes, ou Israel está na bênção ou está na maldição, exatamente como Deus falou.
Depois Deus levanta Davi, promete que ele vai ser rei, unge para ele ser rei, ele foi rei muitas décadas. Promete que o Messias virá da descendência dele, e nasce da descendência dele 1000 anos. E muitas outras palavras que tem no Velho Testamento sobre o Messias. Eu nunca contei, eu conheço muitas das promessas do Messias do Velho Testamento, mas nunca saí contando. Mas os teólogos dizem que é mais ou menos 300 profecias sobre Jesus que se cumprem naqueles 33 anos dele aqui na terra, de tal maneira que o Senhor fala e o Senhor cumpre. A nossa fé é verificável. Esse negócio de que fé é salto no escuro, tem que ser meio bobo, meio lelé da cuca para crer, para ser servo de Deus, isso não é verdade. O filósofo que disse isso, ele não cria no Senhor e nas Escrituras. Ele era da linha da teologia liberal, ele do iluminismo, do humanismo. Diz que fé é salto no escuro. Bom, não foi para Abraão, né? Deus falou e Deus cumpriu. E ele podia agora andar com Deus e temer Deus, e assim é a nossa fé, ela é verificável. Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. Parábola, ela apenas está ensinando uma verdade, não são fatos históricos, e tem muitas metáforas nas parábolas. As parábolas é um ensino por comparação, por analogia, e a parábola do rico e do Lázaro, que não são fatos assim literais, o rico não temia Deus, foi para o inferno. O pobre, por acaso, temia Deus e foi para o paraíso. Ele não foi para o paraíso porque ele era pobre, é porque ele temeu a Deus e andou com o Senhor. E lá, segundo a parábola, o rico no inferno via Lázaro com Abraão, no seio de Abraão, lá no paraíso, numa boa, e o rico em estado de sofrimento, porque estava longe de Deus. E a parábola para isso é fogo, o inferno tem fogo, não literalmente fogo, Deus não está assando ninguém ali por todas as décadas, é uma questão de estado de sofrimento, porque está longe de Deus. E lá do inferno, o rico gritou para Abraão: pai Abraão, fala para Lázaro meter o dedão aqui no copo d'água, pôr o dedo aqui na minha boca, me aliviar desse fogo aqui do inferno. E o pai Abraão respondeu assim: olha, tem um abismo aqui entre nós e vocês. Quem está no paraíso não consegue ir para o inferno, quem está no inferno não consegue ir para o paraíso, não vai ser possível. Aí o rico falou assim: pai Abraão, fala para Lázaro voltar dos mortos, falar para os meus 5 irmãos, para que da verdade, né, para que eles não venham parar aqui. O pai Abraão falou: eles têm Moisés, eles têm os profetas. O pai Abraão estava dizendo: a nossa fé é verificável, Deus fala e Deus cumpre. Mesmo nos dias de Moisés, Deus falou, Deus cumpriu. Nos dias de Abraão, Deus falou e cumpriu. Nos dias dos profetas, Deus falou e cumpriu. Nos dias de Jesus, 1000 anos depois de Davi, 1600 anos depois de Moisés, uns 500 anos antes de Daniel, Deus falou e Deus cumpriu. Nos dias do 4º século após a Babilônia, do Império Romano, Daniel capítulo 2, uma pedra cortada do céu para a terra, do alto para baixo, viria e esmagar aquela estátua e ia dominar os reis da terra. Essa é a primeira vinda de Jesus nos dias do Império Romano, e o seu reino vai crescendo, ele vai voltar em grande poder e glória, com a sua igreja glorificada, e ele vai subjugar tudo. Ele não vai voltar como um servo sofredor para ser rejeitado, apedrejado, crucificado. Ele vai voltar como Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 19, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vai voltar com o seu povo, com a sua igreja, vai subjugar vivos e mortos, e vai implantar o seu reino na plenitude a partir de sua vinda. Quer tenhamos o 1000 anos literal ou não tenhamos, com a vinda de Jesus e a igreja glorificada, estaremos na plenitude do reino de Deus. A primeira vinda de Jesus, essa pedra cortada sem mãos, em Daniel 2. A segunda vinda está em Daniel 7. Um que está lá com o ancião de dias, como a aparência de um filho do homem, desce do céu para a terra. É a segunda vinda de Jesus, para subjugar vivos e mortos. Jesus diz: vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
é quando ele voltar em grande poder e glória com a sua igreja glorificada. Deus fala e Deus cumpre. Então o pai Abraão falou: ele tem os profetas, ele tem Moisés. Por que seus irmãos não estudam Daniel? Por que seus irmãos não estudam as profecias? Por que seus irmãos não estudam a palavra de Deus? Eles têm, é um critério objetivo. Deus fala, Deus cumpre, Deus orienta. Não só ele fala, ele cumpre. Tem um testemunho do próprio ensino, da natureza do ensino. Tem o testemunho dos milagres, das orações respondidas. Então o pai Abraão falou: olha, os seus 5 irmãos, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Lázaro não vai sair daqui, porque os vivos não conversam com os mortos, e nem os mortos estão perambulando por aqui. Quando tem coisas sobrenaturais, aí é demônio mesmo. Pode mandar embora em nome de Jesus, porque não é presença de morto rodando para cá, rodando para lá. Não existe essa alma penada. Ou está no paraíso, ou está no inferno. E quem, se tiver coisa sobrenatural aí, pode mandar embora em nome de Jesus, porque não é alma penada rodando para canto nenhum. Isso não existe à luz da Bíblia. Então a nossa fé é verificável. E o rico insistiu: não, pai Abraão, é muito diferente. Se ele voltar, eles vão se arrepender. Pai Abraão repetiu: se eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, eles não se deixarão convencer, nem que alguém ressuscite dos mortos e fale para eles. Ou seja, o Senhor disse: a palavra de Deus dá testemunho do Senhor, dá testemunho do Senhor Jesus. A nossa fé, ela é verificável, não é salto no escuro. Pelos profetas, Deus disse que ia derramar o Espírito Santo, e nós estamos na era do Espírito Santo. Pelos profetas e também pelo Senhor Jesus, Ele deu sinais da vinda de Jesus. Presta bem atenção agora. Os sinais são verificáveis, é uma coisa totalmente objetiva. Esse sinal vai aumentar o conhecimento, esse. O evangelho vai chegar em todas as etnias, tudo isso é verificável. Terremotos, não é poesia que você lê e não está entendendo direito o que está dizendo. Os sinais são claros. Haverá falsos mestres, falsos cristos. Vou até pedir, se o pastor Guinaldo não estiver viajando, na ceia de dezembro você prega sobre os sinais da volta de Jesus de maneira bem objetiva. Sinal 1, ele está dimensionado agora em tais e tais condições. Esse, guerras, rumores de guerras, presença de falsos mestres, falsos cristos, o evangelho chegando nos povos, a importância de Israel ter voltado para a terra, à luz da vinda de Jesus, a importância de Jerusalém estar sob o controle dos judeus, biblicamente falando, como sinal da volta de Jesus. Gente, os sinais são verificáveis. Se tem uma pessoa que não é desequilibrada com o assunto da volta de Jesus, sou eu. Se tem uma pessoa que deita e dorme tranquilo, se o anticristo vai aparecer, sou eu. Se tem uma pessoa que está tranquila, sou eu. Se tem uma pessoa que não fica vendo sinal da besta aqui e ali, sou eu. Porque tem os crentes que ficam na internet: esse aqui é o sinal da besta, aquele ali, aquele lá, sou eu. Tem uma pessoa que não está esquentando a cabeça, sou eu. Se é uma pessoa que não está paranoico, sou eu. Mas isso não muda o fato que Jesus está voltando. Isso não muda o fato que os sinais são verificáveis, e nós não podemos brincar de ser crente nos dias de hoje. Nós não podemos brincar de ser crente nos dias de hoje, porque os sinais são verificáveis. Eu não estou levando a volta de Jesus na brincadeira. Eu só não estou paranoico. Agora o sinal da besta é isso aqui, agora é o código de barras, agora é o chip que eles vão botar na vacina, agora é não sei o quê. Eu não estou nessas paranoias, irmão. Mas eu sei que Jesus está voltando, porque os sinais são verificáveis. Jesus está voltando, os sinais são verificáveis. A nossa fé é totalmente verificável. Nós temos condições disso. João Batista entrou na crise. Primeiro, ele tinha absoluta certeza que Jesus era o Messias mesmo, porque Deus falou com ele. A palavra do Senhor veio a João várias vezes. Ele estava no deserto, está escrito em Lucas 3, que a palavra do Senhor veio a João. E o João sabia, Deus falou com ele como falava com os profetas. O Senhor disse, quando ele disse assim: aquele que me enviou para batizar com água.
diz que quando eu vir o Espírito Santo descer e permanecer sobre a pessoa que é o Messias, na forma de pomba, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. E João viu. E João disse: eu vi e dou testemunho, ele é o Filho de Deus. E ele disse: eu não sou o Messias, ele que é o Messias, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que se humilhou no tempo e no espaço. João deu testemunho certíssimo. Enquanto isso, abre aí para mim Isaías 35, versos 5 e 6, fazendo favor. Nós vamos ler aqui na tela. Mas quando ele estava preso, ele mandou um recado para Jesus: será que o Senhor é aquele que estávamos esperando vir, que deveria vir, ou vamos esperar outro? Jesus respondeu com critério objetivo. Isaías 35, verso 5: então se abrirão os olhos dos cegos vão ver, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os surdos vão ouvir. Os coxos saltarão como corças, ou seja, o paralítico vai andar, e a língua dos mudos cantará, o mudo vai falar. No contexto de Isaías 35, que nós não vamos ver, o deserto vai virar terra abundante, terra produtiva, a glória de Deus vai se manifestar, vai ter um caminho santo, o caminho santo é Jesus. Isaías 35 está falando de Jesus. E quando ele vier, o cego vai ver, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, o paralítico vai andar. Evidentemente que teve outros milagres, muitos outros milagres. Aí João mandou um recado para Jesus: será que é o Senhor mesmo? Jesus respondeu de maneira bem objetiva, e olha que ele gostava de metáforas. Lucas 7, verso 22, ele respondeu. Lucas 7, verso 22: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, como está em Isaías, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, lá está em Isaías também, o mudo fala, mas Jesus não colocou aqui. Os mortos ressuscitam, o evangelho é pregado aos pobres. Jesus respondeu baseado em Isaías 35, não citou todos os detalhes e não citou todos os milagres, e nem Isaías 35 estava completo, e nem a resposta de Jesus estava completa, porque ele fez muito mais milagres do que isso, do que estava ali profetizado. Mas evidentemente que nos dias de Jesus foi abundante cego ver, surdo ouvir, mudo falar e paralítico andar, que são sinais de que ele é o Messias. Jesus respondeu de maneira bem objetiva: fala para João, Isaías 35 está se cumprindo, acabou. Ele não falou: fala para ele que eu sou Messias, para ele não ficar em dúvida. Fala para ele que está cumprindo Isaías 35, ele já vai entender a minha resposta. Jesus respondeu de maneira objetiva. Deus fala e Deus cumpre, Deus fala e Deus cumpre. O Senhor, a nossa fé é objetiva, a nossa fé é verificável. Se nós estamos andando com Deus, também é objetivo, também é verificável. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A gente sabe que nós somos discípulos quando nós permanecemos na palavra. Isso também é verificável. Eu não permaneço na palavra, eu não leio a palavra, eu não oro a palavra, eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não obedeço a palavra. Então desconfia. Está na hora de arrepender e ser discípulo do nosso Senhor Jesus. Deus havia falado então que uma virgem ia conceber, seria Emanuel, Deus conosco, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que se tornaria homem da tribo de Judá, da família de Davi. O anjo Gabriel fala para Maria, chega lá para Maria e fala: salve agraciada, não temas, você é muito bendita, Deus é com você. Você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho, vai chamá-lo Jesus, significa o eterno salva, porque ele é eterno. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Significa que agora o Verbo
a expressão máxima da revelação de Deus, vai se tornar homem, humilhando-se no tempo e no espaço. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. O nome dele é Jesus, o Eterno salva. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, da tribo de Judá, da família de Davi. Por isso Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai Davi. O seu reino é para sempre, o seu reinado não tem fim. O anjo Gabriel acabou de dizer, nossa fé é verificável. Deus falou que ia enviar o filho dele, está enviando. Deus falou que vai nascer de uma virgem, é você, Maria. Deus falou que ele vai nascer na tribo de Judá em Belém, é isso mesmo, Maria. Deus fala e Deus cumpre, a nossa fé é verificável. Maria falou, mas estou achando isso meio difícil. O anjo Gabriel explicou, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo vai te cobrir, a sombra do Altíssimo vai se manifestar, o poder de Deus vai se manifestar, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí ela concebeu, pelo poder do Espírito Santo, Jesus se tornou homem sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus falou e Deus cumpriu. Mas José estava difícil de entender esse negócio. Naquela época eles casavam entre 16 e 19 anos, ninguém falava assim, vou fazer a faculdade, depois que eu fizer a faculdade que eu vou casar. Não, eu vou fazer a faculdade, vou comprar apartamento, vou mobiliar e que eu vou casar. Isso é coisa dos nossos dias. Naqueles dias eles casavam sem faculdade mesmo, era todo mundo analfabeto, entre 16 e 19 anos, os pais decidiam quem casava com quem, ninguém namorava que nem em nossos dias. Maria estava prometida a José, José falou, vou sair disso aí, não vou envergonhar Maria, mas está esquisito casar com a Maria, pensei que ela ia ser minha esposa, mas não vai dar. Aí um anjo aparece para José em sonho e fala, José, filho de Davi, porque Jesus é descendente de Davi, tanto por Maria como por José. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, que nela foi gerada do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, você porá o nome dele de Jesus, o Eterno salva, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21, 22. Mateus 1, 21, 22, acompanha aí na tela. Ela dará à luz um filho, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salva, aleluia, ele salva dos nossos pecados. O problema causado no jardim do Éden tem solução no sacrifício de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, porque ele salva do pecado, que é o que ele salva mesmo, ele salva do pecado, e por consequência ele salva de todas as consequências do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a morte física e espiritual entraram no mundo, o estado de maldição entrou no mundo, e os demônios passaram a ter autoridade sobre a humanidade longe de Deus. E a humanidade longe de Deus, destinada para a separação eterna de Deus no juízo final. Quando Jesus salva do pecado, que é o problema, ele salva das consequências do pecado. Quem é perdoado dos pecados em Cristo Jesus, agora tem vida eterna. Quem é perdoado dos pecados em Cristo Jesus não é mais maldito, é bendito. Bendito em Cristo recebe o Espírito Santo. Quem é perdoado dos pecados em Cristo Jesus não só tem vida eterna, mas já não está mais julgado. O julgamento dele caiu sobre Jesus, e através de Jesus ele está livre também do juízo final. O juízo final, a morte espiritual e qualquer autoridade de demônio sobre nós acaba quando Jesus perdoa os nossos pecados, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Muito crente não entende isso. O crente fica, diabo isso, diabo aquilo, diabo o dia inteiro, diabo isso, diabo aquilo, fica o dia inteiro falando do diabo. O diabo só tem autoridade sobre aquele que não é de Cristo Jesus. Quem foi lavado no sangue de Cristo
em Cristo Jesus está sentado com Ele nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Quem está em Cristo Jesus tem poder e autoridade para mandar obra do diabo embora e todas as coisas das trevas embora, tem autoridade para desfazer. Mas quando na nossa imaturidade a gente fica o diabo isso, o diabo aquilo, está implícito que eu não creio que eu estou em Cristo Jesus. Está implícito que eu não creio que eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Está implícito que eu não creio que eu tenho autoridade. O diabo isso, o diabo aquilo, o diabo aquilo. Está implícito incredulidade. Aí o inimigo fica forte. Não é que a gente não vai falar o diabo isso, o diabo aquilo, mas, espera aí, tem um ponto final. O diabo parece que está nessa situação, ponto final. A partir de agora é outra sentença. Porém, eu tenho autoridade. Porém, a igreja tem autoridade. Porém, estou assentado com Jesus nas regiões celestiais. Porém, ele triunfou sobre principados e potestades na cruz. Colossenses. Porém, eu tenho autoridade para desfazer e mandar embora. Porém, não vou permitir. Teve um dia, irmão, que eu decidi. O demônio vai... Porque você lê o livro de Jó, o diabo é o primeiro turista, sabe, irmão? Deus perguntou para o diabo: o que você está fazendo, diabo? De passear e rodear a terra. É turista. Você viu o meu servo Jó? Vi. Mas também o Senhor abençoa. Turista. Na minha casa não vai fazer turismo, não. Nem diabo e nem demônio. Lá não é lugar de turismo. Aqui na igreja também não vai ter demônio folgando, não. Aqui não é lugar de turismo de diabo. Aqui não é lugar. Quem passear vai passear no carnaval, nos quitos do inferno. Mas aqui na igreja não. Se eu perceber presença de demônio aqui, eu mando embora e acabou. Demônio está aqui, demônio está ali. Está aqui não. Bom, está aqui, percebeu que está aqui, ponto final. A partir desse momento temos poder e autoridade, estamos em Cristo Jesus. Vamos mandar embora, e mandou embora. E se continuar aqui é porque tem pecado em algum canto. Que Deus revele esse pecado. Porque o que vai dar brecha é pecado. Jesus nos salva dos pecados. Agora nós temos vida eterna. Agora nós somos benditos. Agora temos autoridade. E nós temos que usar a autoridade. Deus fala e Deus cumpre. Falou para Maria: estou para cumprir, Maria. Você vai ficar grávida. Falou para José: José, eu estou cumprindo. Vai nascer o Salvador. Dá um tempo aí, não abandona Maria. Sim, senhor. 9 meses se passaram, nasceu o Messias. Aleluia, glória a Deus. Nos arredores de Belém tinham os pastores. Um anjo desce do céu. Lucas, capítulo 2. Um anjo do Senhor desceu, 2:9. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande medo. Eu ia morrer de medo também. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, será para todo o povo. Verso 11, é que hoje na cidade de Davi, em Belém, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Nasceu aquele que será transpassado pelo pecado da humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Nasceu o Salvador. Ele nos perdoa os pecados. Ele nos salva dos pecados. Ele nos redime, que é igual, ele nos liberta dos pecados. Por causa deles temos eternidade, temos autoridade sobre as trevas. Por causa dele estamos nas regiões celestiais, junto com ele, unido com ele, para desfazer obras das trevas. Não exaltar as trevas, desfazer obras das trevas. Nasceu o Salvador, nasceu o Messias. A pedra desceu do céu, vai esmagar na segunda vinda
toda a autoridade humana desses governos e vai trazer o seu reino à plenitude. Nasceu o Messias, nos dias do quarto reino do Império Romano, nasceu o Messias da Virgem Belém da Judeia. Nossa fé é verificável, Deus fala e Deus cumpre. Nasceu aquele que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, nasceu o Senhor, o Eterno que salva. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa. Aconteceu uma coisa maravilhosa na página que eu me perdi, já achei, Lucas 2:12. Lucas 2:13. E de repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial. Ai, como eu tenho inveja, irmão, queria estar lá. Louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Como eu tenho inveja, irmão. Jacó viu uma escada, anjo descendo e subindo. Eu não vi um anjo até hoje. Depois, quando Jacó resolve voltar para casa, o texto bíblico diz em Gênesis 28 que os anjos foram encontrar com ele, muitos anjos, e aquele lugar foi chamado Manaim. Senhor, eu não vi nenhum. Jacó já viu um monte. Esses pastores viram uma multidão cantando. Senhor, eu não vi nenhum. Dá uma inveja, não dá? Brincadeira, né? E aí o Senhor fala e Deus cumpre. Nasceu. E Deus está cumprindo, irmão. Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do mundo todo, de todos os povos, de todas as línguas. Salvos por Ele, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó na plenitude do reino. Está cumprindo, Deus está cumprindo. Deus fala e Deus cumpre. A ciência está se multiplicando para o bem e para o mal, às vezes fazendo coisa boa, às vezes fazendo coisa muito ruim, que nem o uso das células troncas. Tem cada coisa doida acontecendo aí no centro de pesquisas com célula tronco. Se você soubesse, vai falar: Senhor, misericórdia, volta logo, chega. Volta logo, Senhor. Você está esperando o quê? Volta logo, Senhor. Está acontecendo coisas demais. E os sinais da vinda de Jesus estão muito, muito contundentes. Deus fala e Deus cumpre. A nossa fé é verificável. Eu tenho um amigo, vou chamá-lo de ISS. Eu conheci 30 anos atrás. Recentemente eu me ausentei da igreja 2 domingos mais ou menos, 20 dias fora do vale. Eu tive que traduzi-lo ao redor do Brasil. Ele nasceu numa região bem restrita do mundo. Nas regiões bem restritas, que não pode pregar, evangelizar, entregar a Bíblia, nada, tem vários níveis. Tem aqueles estados religiosos proibindo, tem aqueles estados seculares, mas de maioria daquela religião bem restrita e com bastante proibições. Ele nasceu naquele lugar que tinha bastante proibições. Com 4 anos de idade em diante, ele foi para a escola corânica decorar o Alcorão. Aqueles mais brilhantes decoram até 7 anos de idade, outros demoram 9, 10, 11, 12 anos, mas os mais brilhantes são separados para carreira religiosa, que envolve estudar a advocacia, cuja fonte de advocacia naquelas terras é o Alcorão, as tradições aceitas e a jurisprudência. Estava nessa carreira toda, né? E ele aprendeu naquela realidade que Jesus teria falado do profeta deles, de Muhammad. E ele falou: eu vou achar o Novo Testamento, vou achar onde Jesus falou, e eles não estão enxergando, porque está lá, eles não estão enxergando, e eu vou mostrar para os cristãos que Jesus falou de Muhammad. A gente fala Maomé, mas o nome dele é Muhammad. Jesus falou de Muhammad, então eles vão se converter, eles vão ser muçulmanos como eu. Ele já era adulto, já tinha estudado, pertencia a um certo grupo que visitava mesquitas para dar uma certa fiscalizada, tinha um líder religioso sobre este grupo de jovens, e ele queria o Novo Testamento no lugar que não podia vender, não podia entregar, não podia distribuir, a terra muito restrita, mas ele conhecia um cristão. Os cristãos podem ter a Bíblia se for aquela minoria que teve autorização de existir, que nem no Egito. Tem 10 milhões de cóptas, eles são cristãos históricos, eles podem ter a Bíblia, o outro grupo não pode. Lá na terra onde ele estava, tinha cristão, talvez estrangeiro, nem lia a Bíblia, nem cria em Jesus, nem nada, mas tinha o Novo Testamento. Ele pediu inúmeras vezes o Novo Testamento, ele não dava, mas ele queria muito, ele queria ler o Novo Testamento, provar para as pessoas que Jesus disse de Muhammad, provar para os cristãos. Aí ele ameaçou:
Ou você me dá um Novo Testamento, eu vou na polícia e falo que você estava me evangelizando. É a mesma coisa que dizer, vai ser preso. O homem, não, misericórdia, não faz isso não. Entregou o Novo Testamento, ele escondeu porque era proibido. Família foi viajar uma semana, ele tinha tarefas, porque ele pertencia àquele grupo, ele tinha que visitar mesquitas e coisas assim. Ele tinha várias tarefas. Naquela semana que a família viajou, não fez tarefa nenhuma, pegou o Novo Testamento e começou a ler com óculos islâmicos. Evangelho segundo Mateus, jogou longe. Que Mateus é esse? Nunca ouvi falar. Porque no conceito deles, o Evangelho é um livro que Jesus teria recebido, como Muhammad recebeu o Alcorão, e o livro sumiu, e o que a gente tem na mão, que a gente não enxerga as coisas que eles dizem que teria que ter na Bíblia, porque o livro sumiu e o que a gente tem na mão é um livro corrompido. Quem é esse Mateus? Jogou o livro longe, pensando que o Evangelho é um livro que sumiu. O Evangelho não é um livro, não. A boa nova pré-anunciada pelos profetas é Jesus. O Evangelho é uma pessoa eterna que se tornou homem e morreu por nós. O Evangelho é Jesus. Segundo Mateus, que relatou, Marcos, Lucas e João, que relataram. O Evangelho não é um livro, o Evangelho não é 4 livros. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é uma pessoa, é a boa nova que tem perdão, eternidade e redenção em Jesus. O Evangelho é Jesus. Pensando ele que era um livro, e que não que era de Jesus e não de Mateus, jogou o livro longe. Pegava o livro com muita raiva. Leu lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, jogou o livro longe com muita raiva. Cadê Ismael aqui? Ismael não está aqui. Ia lá, pegava o livro, lia de novo. De repente Jesus chamou Deus de pai. Não, Deus não é pai de ninguém, porque naquele conceito que ele tem, daquela realidade que ele foi criado, pai não é nome de Deus de jeito nenhum. Tem vários nomes, mas pai não é. Pai não tem, Deus não tem filho nenhum. Jogou o livro longe. E aí, não pode adulterar, entendeu que não podia adulterar. Como que não pode? A gente pode ter 4 esposas, mais concubinas, que negócio. Aí jogava o livro longe, toda hora jogava o livro longe, com muita raiva. Daqui a pouco, ama os inimigos, jogou o livro longe. Porque na revelação deles, define quem é inimigo e o que vai fazer com os inimigos. Amar inimigo não está lá. E jogava o livro longe. Amar inimigo, perdoar, jogava o livro longe com muita raiva. O livro é verificável, você lê e verifica. Ele lia com óculos islâmicos, não enxergava nada direito, jogava o livro longe, não conseguia captar em princípio, mas simultaneamente o Espírito Santo tocava o coração dele. Ficava com raiva quando ele via o conflito de conceitos, jogava o livro longe, mas o Espírito Santo tocava o coração dele. Falou, mas esse Jesus é meio diferente. Ficava fascinado por Jesus, os milagres de Jesus, as palavras de Jesus, a bem-aventurança. Ficava com raiva que os conceitos não batiam, mas Jesus é diferente, Jesus é diferente, Jesus é diferente. Leu 3 vezes o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse naquela semana. Família ia chegar, escondeu o livro de novo. Na semana seguinte, ele foi encontrar aquele líder, ele era daquele grupo de jovens que tinha tarefas, e foi encontrar aquele líder e ele estava perdido. Durante uma semana, ele não tinha orado 5 vezes ao dia, como eles oram naquelas recitações que fazem. Durante a semana, ele não fez tarefa nenhuma, e o líder perguntou, e você? Você fez a tarefa? Sim, e você? Deus, o que eu vou falar? Não fiz tarefa nenhuma. Só li o Novo Testamento, não posso falar. E ele falou, vou fazer uma pergunta para ele, para ver se enrolar, né? Que aluno gosta de enrolar o professor, né? Então, espertinho, falou, vou enrolar o professor. O professor chegou, olhou, e você? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Uma pergunta? Naquela realidade hiperrestrita não tem pergunta. Muçulmano significa o que se submeteu. É o que Islã significa submissão. Deus fala e você se submete, não questiona. Quer fazer uma pergunta? Uma pergunta? Será que existe alguma verdade fora do Islã? O homem explodiu de ira assim, começou a bufar, de tanta ira, de tanto nervo. Chegou perto dele, assim, rodeando ele, literalmente cheirava.
e depois gritou: eu sinto cheiro de apostasia, várias vezes, cheiro de apostasia, que naquele lugar bastava uma ordem, eles iam matá-lo ali naquela mesma hora. Ele morreu de medo, perguntando para si mesmo: por que eu fiz a pergunta? Por que eu fiz a pergunta? De repente, maior silêncio, a qualquer momento podia vir a ordem: mata, bate, e estava apavorado. E segundo o testemunho dele, ele falou: eu não lembrei de nada, nada islâmico. Eu não lembrei de falar lá, não sei o que, eu não lembrei de falar, não lembrei de nenhuma oração, que ele tinha tudo decorado. Ele falou assim: Jesus, me livra dessa. O homem caiu para trás na cadeira, ainda bufando, e os segundos pareciam uma eternidade. De repente o homem grita: saiam todos daqui. Ele falou: fui primeiro a sair, segundo ele, saí correndo, vai que um foguete. Mas saiu falando com ele mesmo: quem é Jesus? Que eu acabei de fazer uma oração, o homem caiu para trás. Quem é Jesus? Por quê? Quem é esse Jesus? Quem é esse nome? Voltou a ler o Novo Testamento, se converteu, escondido, foi descoberto, foi preso, condenado à morte. Tiraram tudo dele, tiraram o diploma de universidade, tiraram tudo dele, a cidadania, a identidade, e condenado à morte. Naquela cultura, eles pegam o condenado, que fica preso vários meses ou um ano, e soltam um mês, uma semana, porque a família junta do lado dele: nega, porque se você negar essa fé aí, eles te perdoam. Aquela pressão, pena de morte para cá, pressão social de lá, para ver se nega. No que soltaram ele para acontecer esse processo, caminhando a pé, rio, montanha, de um país para outro país, foi parar na Inglaterra, onde nós o conhecemos. Ele deu muitas aulas aqui nos anos 90, e por causa dele, em muitos lugares desse Brasil, do mundo e da própria Inglaterra, muitas coisas aconteceram por causa dele. Várias delas eu não posso falar, estamos numa live, mas se temos missionários em certas áreas mais restritas do mundo com muitos frutos, como vocês ouviram falar aqui nas 12 horas, alguém falou aqui nas 12 horas, né, de certo povo que se converteu, e muitos testemunhos, porque a gente recebeu o ensino dele, a orientação dele, podemos treinar melhor os missionários e colocar em certos lugares, em certas áreas, com muitos frutos e muitos frutos e muitos projetos, muitas obras. O ensino de Jesus é verificável. Por mais que ele entrava em conflito de conceitos e jogava o livro longe, o ensino de Jesus falava de Jesus, da verdade de Jesus, da realidade de Jesus. Ele disse: eu não sei explicar, mas naquela hora eu orei a Jesus. E aí sim, aí ele se converteu. Não se converteu lendo, jogava o livro longe, terminou a semana, não era crente, mas naquele momento de vida ou morte, ele clamou a Jesus, e a partir daí ele se converte. E é um homem muito consagrado a Deus, muito usado por Deus, também muito orientador do governo inglês. Nossa fé é verificável. Jesus está vivo. Jesus continua tocando pessoas, mudando pessoas. Só, irmão, a gente tem que ler o livro dele. Foi o que o pai Abraão falou para o rico: você tem que ler o livro. Tem Moisés, tem que ler o livro. Leia pelo menos um capítulo por dia, faça a sua vida devocional, tenta conectar-se com um grupo de discipulado, uma classe de estudo, um culto que tem nas casas, uma reunião de oração, porque a gente tem que andar com o Senhor, para que a gente tenha experiências com o Senhor. Muitos dos problemas pastorais que a gente vê, às vezes o crente não lê a Bíblia nem ora, né? Então não é que a gente é humano, a gente fica triste que nem Elias, pede para morrer que nem Elias, fala: agora não dá mais, Senhor, não aguento mais. Mas se a gente estiver andando com o Senhor, o Espírito Santo vai ministrando, vai consolando, vai falando. Então a gente não pode parar de andar com Jesus. Jesus falou: permaneça em mim e vocês vão dar fruto, e quem permanece em mim é o meu discípulo. Então a gente tem obrigação também de permanecer, mas a nossa fé é verificável, o nosso Senhor está vivo. Vamos orar? Amém?
Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus está vivo, aleluia. Nosso Senhor Jesus continua ouvindo oração. Ele que batiza com o Espírito Santo. Na grandeza de Deus, Ele disse: eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador. Nessa unidade que há na Trindade, o Pai nos dará outro Consolador. Mas a palavra do Senhor diz que é Jesus que batiza com o Espírito em plena unidade com o Pai. Ele também disse: é melhor que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Ele envia o Espírito, nós já temos o Espírito, mas é Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que nos santifica. Nossa fé é verificável, irmãos, para que a gente possa andar com Deus. Quando Deus falou para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então prosperarás o seu caminho e será bem sucedido. Nossa fé é verificável, mas nós precisamos ler. Os anjos não virão falar e nem os mortos voltarão. Deus falará pela Bíblia, Deus falará pelas Escrituras. Às vezes nós queremos que os mortos voltem, ou que os anjos falem, ou quero cortar caminho. Deus vai entregar a palavra pelo profeta, eu não preciso nem ler a Bíblia, Deus vai me dar a palavra. O pai Abraão falaria: eles têm os profetas, eles têm Moisés, e o pai Abraão falaria: eles têm o Novo Testamento, eles têm os apóstolos, eles têm os profetas. Nós não podemos nos ausentar da presença de Deus e achar que nós vamos ouvir a voz dEle. Nós não podemos nos ausentar de Deus e achar que Ele vai responder as orações. Nós não podemos nos ausentar de Deus dizendo: é vago demais, ou não é verificável. Não, é verificável. E o Senhor Jesus continua operando, continua falando. Nesse momento nós queremos fazer um clamor por aquele que está precisando de resposta de oração. Se você não for 300% tímido, você está precisando de resposta de oração, eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar. Eu não vou pedir para você vir à frente. Poderia pedir, mas não vou pedir. Vai que você é 300% tímido, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar, mas a igreja vai orar comigo. Nós vamos orar. Você vai clamar aí. Você vai orar mais alto do que eu. Você vai orar. Pai amado, nós somos edificados pelo Senhor e pela Tua palavra. Nós somos edificados pelo Senhor e pela Sua palavra. Nós estamos falando do Deus fiel, que ainda está cumprindo as promessas que fez Abraão, Isaque e Jacó. E por causa dessas promessas, o Senhor fez Israel existir. E por causa dessas promessas, o Senhor enviou o Messias, o Salvador do mundo, porque salvação vem dos judeus. Por causa dessas promessas, nós somos crentes hoje. Por causa dessas promessas, tem possivelmente 1 bilhão de crentes no mundo, porque o Senhor disse para Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor ia abençoar pessoas de todos os povos. Por causa dessas promessas, nós sabemos que o Senhor é Deus. Por causa dessas promessas, nós temos um vale da bênção. Por causa dessas promessas, nós treinamos, enviamos missionários. Por causa dessa promessa, nós temos a conferência missionária de 11 a 13 de novembro. Por causa dessas promessas, nós somos crentes e andamos os teus caminhos. Agora perdoa, Senhor, os períodos de incredulidade, de desânimo, que não clamamos, que não oramos, que não buscamos, que não procuramos ajuda. Senhor, perdoa, Senhor.
Mas nesse momento nós estamos colocando os períodos de desânimo, de incredulidade, de solidão na presença do Senhor, para falar: vem com teu Espírito edificar o teu povo e a tua igreja. Vem tirar a tristeza, vem tirar a incredulidade, vem tirar o desânimo, vem tirar o poder das palavras negativas, condenadoras, que não tem peso, que não tem valor, porque nós estamos em Cristo Jesus. O que importa é a palavra do Senhor, e não as palavras de acusação e de desânimo ou de incredulidade do inimigo. Mandamos embora em nome de Jesus. Senhor, apresentamos o teu povo que está em pé. Senhor, só sabe a agonia. Será que é enfermidade? Será que é desemprego? Será que é conflito familiar? Será que é conflito existencial? Tristeza na vida que não vai embora do coração? Será que é a escravidão do pecado? Sabe que está errado, mas não consegue sair? Clamamos misericórdia do Senhor, aleluia. Nós estamos orando ao Deus vivo, aleluia. Nós estamos orando ao Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos orando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos orando ao Deus de Israel. Nós estamos orando àquele que é luz dos gentios. Nós estamos orando àquele que é a luz do mundo. Nós estamos orando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós estamos orando a Adonai. Estamos orando a Yahvé, nós estamos orando a El Shaddai, estamos orando ao Deus vivo, no poderoso nome de Jesus. Consola o teu povo, tira o teu povo da tristeza, tira o teu povo do desânimo. As notícias são ruins, mas o Senhor continua Deus. Senhor, sem saber como orar direito, nós oramos ao Brasil. Às vezes a gente quer o livramento da Babilônia, e o Senhor diz: tenho planos bons e de paz. Ir para a Babilônia era melhor. A gente não sabe nem o que pedir, mas a gente sabe o que a gente não quer. Senhor, oramos misericórdia ao nosso Brasil, de tradição cristã. Que a presença do Senhor e o temor do Senhor seja sobre o povo brasileiro no dia 30 de outubro, para ter um mínimo de juízo para votar, Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, pela igreja. Ó Senhor amado, oramos de novo também pela tua voz, pelos profetas do Senhor, pelos milagres do Senhor, pelo avivamento do Senhor e pela tua misericórdia. Recebemos as bênçãos do Senhor, o teu livramento, e recebemos vitória dessas orações para os irmãos que estão em pé, no poderoso nome de Jesus. Amém.